capítulo 22, versículo 15, que fala sobre a mentira. Quero falar para os irmãos que eu não tenho nenhum motivo para me estar mentindo, porque é mentiroso, o lugar dele é no inferno, eu pude contemplar muito bem onde é o lugar dele. Amém? E eu quero falar para os irmãos tudo o que o Senhor me passou, tudo aquilo que o Senhor ordenou eu falar. E eu peço aos irmãos que prestem muita atenção, porque isso não é uma brincadeira, isso não é uma história, isso é uma coisa muito séria. E o mistério do Senhor, muitos entendem, outros não entendem, muitos aceitam e outros não aceitam, mas eu quero que você fique encaixado aí em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Olha, irmãos, tudo começou assim, no dia 2 de janeiro do ano de 2000, às 10h40 da manhã, no dia de domingo, eu me encontrava em oração. De repente, eu ouvi uma voz que me dizia assim: 3 dias, 3 dias. No momento, não entendi o mistério. E antes disto, eu já tinha recebido vários recados que o Senhor tinha um mistério comigo em arrebatamento. E um dos recados foi uma vigília que teve. Quando o Senhor tomou uma irmã em mistério, essa irmã ela falava um mistério muito bonito. E ela falava para mim que o Senhor iria me levar a um deserto. Eu pensei assim, deserto. E ali eu comecei a falar com o Senhor. Que fosse a vontade dele fazer, ele fizesse aquilo que ele achasse de acordo. E aí, irmãos, eu me lembrei desse recado. De repente eu procurei aí a casa do irmão que pudesse orar por mim para ver se desenrolava esse mistério de 3 dias. E eu fui à casa da irmã missionária Marli e lá tinha uma irmã e eu pedi que ela orasse por mim. E no decorrer dessa oração, eu vi todas aquelas profecias citadas que era chegada o momento desse cumprimento. E ali, no momento que aquela irmã orava por mim, eu senti algo muito forte. Eu senti que o Senhor Jesus Cristo estava ali ao meu lado. Eu senti que ali todos os recados de arrebatamento iam se cumprir naquele momento. E eu pude contemplar um anjo muito grande na minha frente e nas mãos dele tinha um pano branco. E ali ele jogou aquele pano sobre mim. Foi no momento que ele me levou. Aquele anjo, ele olhava para mim e falava: eu sou Miguel e vim te buscar. Chegando ali naquele lugar, o lugar de glória, ao chegar eu comecei a ouvir a melodia do Sancho. Dei bassoma na piequia. Shalamando kormana plasopotergia dei. Naigio manaria pracheplequiete caminhando. Naria solo dorcai. Stapende canta meande comia. E ali eu pude contemplar a minha chegada. Muitos anjos cantando, anjos voando para lá e para cá, cada um com o instrumento mais bonito nas mãos. Eles cantavam uma melodia muito bonita. E ali eu pude contemplar que eu estava ali na glória. De repente eu pude contemplar o Senhor Jesus Cristo sentado sobre o trono. Ninguém pode ver a face do Senhor. É como a luz, é como o sol que brilha meu dia. Mas eu sabia que ali era Jesus sentado naquele trono. Eu sabia que ali era o meu Senhor Jesus. E eu vi quando o anjo me aproximava até a ele. E eu vi quando ele falava que era o chegado dos recados se cumprir. E ali diante o anjo começava a passear comigo ali. E que me mostrou muitos mistérios. Mistério muito profundo. Mistérios lindos. Eu contemplei muito, irmãos, foram os anjos ali passeando do lado para o outro. Eu contemplei todas as maneiras. Eu contemplei
Aqueles anjos correndo de um lado para o outro, trabalhando, correndo ali. Uns alegres, uns cantavam, outros choravam, outros sapateavam. E de repente eu pude contemplar um anjo. Este anjo, ele veio em forma de uma criança para mim e ele me rodeava assim ao meu redor, dizia: a vinda do Senhor está pronta. E já está tudo preparado, não falta nada. A vinda do Senhor está pronta, está tudo pronto, não falta nada. E de repente aquele anjo, ele saía em direção e vinha o outro e me pegava nas minhas mãos, que era Miguel, e dizia: a gente vai ter que descer a um lugar. Você irá passar por um lugar. Mas não preocupa tu, porque eu vou estar contigo. Naquele momento eu vi quando o anjo Gabriel vinha com aquele cálice e me entregava. E falava para mim que eu não me preocupasse. E a gente desceu. Num abrir e fechar de olhos, eu estava diante desse portão. Um portão diferente. Ali estava tudo escuro. Aquele ar daquele lugar era como estivesse matando. E de repente, os portões se abriram. Aquela zoada tremenda. Eu pude contemplar os rinchidos. E naquele momento, o anjo falou para mim e disse: este é o teu deserto. Tu irás entrar neste lugar. E tudo que tu vê, tu vai contar. Eu confesso para os irmãos que foi muito difícil para mim. Porque, irmão, o inferno é um desafio. O inferno, ele é horrível. Tudo escuro, rígido de dente, pessoas gritando por socorro. Irmãos, eu confesso para você que eu estava ali com o anjo, mas eu gritava, dizia que eu não queria entrar, mas eu tinha que passar por aquele processo. E ali eu continuei a andar com o anjo. Quando ele começamos a andar sobre aquele corredor, quando eu olhei para o chão, era como um espelho negro. Quando você olhava, você via. E antes da gente chegar no corredor para ver as coisas, o anjo falava para mim que eu precisava de uma restauração. Eu precisava receber umas armaduras. E ali diante, o anjo Miguel pulou pelas minhas mãos, a gente retornou à glória. E ali a minha chegada, eu vi novamente aqueles anjos cantar. De repente eu ficava num lugar e eu vi aqueles anjos se aproximar a mim. Chate como a naipia. Rabala que orva soplonepa testanya. Requio manala sorvo decavio. Shepla solo como neple ergiaste. Andaria como a néplia. Canta rapla sopro voma neplaste. Cheque me anda lá me ondo como a nérvia. E naquele momento eu vi aquele anjo Gabriel. Ele vinha com aquelas armaduras ao meu encontro. As armaduras brilhavam, aquela espada tremenda. E eu olhava assim para o coral, e aqueles coral cantavam aquele louvor que eu sempre gostei de cantar. Naquele momento eu pude contemplar que eu tinha que passar por aquele estreito. Eu tinha que passar por aquilo. Eu confesso para os irmãos que a minha vontade era não sair mais daquele lugar, o lugar de glória. A minha vontade era para estar ali ao lado do Senhor. Eu queria conversar com o Senhor, eu queria ficar ali, ver aquela melodia, mas era como eu tinha que passar por esse estreito.
E ali era o deserto que Deus tinha usado os servos para me passar por ali. E eu recebi aquelas armaduras, a espada pesada, e eu vestia. De repente o anjo falava assim: prepara tu. De repente era como aquele, ele ia descendo, e eu vi aquela melodia do louvor. Eu achava que ali era uma despedida, mas não. Tinha um anjo grande que ele tocava. Ele fazia a melodia do louvor ali naquela trombeta. Uma coisa muito bonita. E eu desci. Chegando naquele lugar, meus irmãos, o inferno, ele começou a estremecer. Eu estava com aquela espada pesada, mas eu sabia que eu ia guerrear, eu tinha que levar aquela espada. E Miguel ficou ao meu lado direito e Miguel ao meu lado esquerdo. E ali eu comecei a marchar. Te canta labionda rabatefio. Cheme onda canta labieso no coma nergue. Chande coma na plione nerbia sopra no coma nergia. Eu comecei a marchar em direção daquele corredor. Eu levantei minha cabeça e eu sabia que eu tinha que passar por aquilo e eu continuei. De repente, eu pude contemplar aqueles demônios tudo furioso. Uns corriam, outros gritavam. Mas eu tinha que passar por ali. Quando eu olhei, aquele corredor era muito grande, e ele não tinha fim. E o anjo falava para mim que eu tinha que ir até o fim daquele corredor, mas eu sabia que ele não tinha fim. E aquelas armaduras eu me sentia protegida dentro. Mas Gabriel ficava comigo e Miguel ia ficar ali ao meu lado também. Irmãos, e eu comecei a marchar ali dentro daquele inferno. Cada machada que eu dava era como algo estava balançando ali dentro. E de repente o anjo pegou pela minha mão, os dois anjos, e a gente passando. Eu comecei a andar aquele corredor. Quando eu olhei, os dois anjos ficou lá na porta do inferno. Eu perguntava se eu tinha que ir sozinha ali. Mas o anjo falava para mim assim, que era. Miguel olhava para mim e dizia: esse é teu deserto. Chame o manda lá para Kiev. Sondo corma na brea solo de carve a starga manda lorve kerviai. Mando rovlo sorve pe que está aqui me anda. Larve o solve o kerve a largue ante que. E eu continuei. Eu pedi que Miguel viesse comigo. E assim ele veio. Gabriel ficou lá na porta. E Miguel continuou a andar comigo. Irmãos, quando eu comecei a andar neste corredor, eu pensava que eu estava andando num lugar que só tinha vidro. Eu achava que meus pés estavam cortando ali. Eu achava que alguma coisa estava acontecendo comigo. Era como eu estivesse andando no fio de cabelo, no fio de uma faca. Algo muito escorreguento. Mas hoje me sustentava ali e eu passava. A primeira coisa que eu vi foi um diabo. Ele estava sentado sobre uma cadeira. E ele estava como ele é normal. Ele não estava disfarçado em nada, como ele era normal. E o corpo dele tinha muitos buracos.
Eu perguntei a Miguel o que significava aquilo. Miguel respondeu: é o glória do crente, quando o crente dá glória com fervor. Xalabande que é, xarebetério, solomander que é, xé, tai que é, miou, mandarquia. Irmãos, eu pude contemplar o quanto é bom ser um crente fervoroso, porque um glória de um crente, um aleluia de um crente fervoroso é uma bala para o corpo do diabo. E ele estava ali, todo furado, buracos profundos. E ali, o anjo continuou a andar comigo. Ele falava para mim que tinha mais coisa tremenda que eu tinha que ver. E eu pude contemplar. Continuei. Cheguei mais para frente. Tinha uma porta. Nessa porta tinha coisas de desenhos, coisas de infantil, coisa de criança. Eu parei assim e fiquei meditando. Coisa infantil. O anjo colocava a espada na porta e antes de que a porta fosse aberta, eu tinha que ver algo por fora. Quando ele colocou a espada, eu pude contemplar todo tipo de brinquedo. Todo tipo de brinquedo ali dentro, meus irmãos. Brinquedo que os filhos dos crentes têm se envolvido. Brinquedo que as crianças têm se envolvido inocente. Aqueles bananas de pijama, aquelas bonecas que chamam a atenção. Elas brigavam, elas andavam normal ali, elas conversavam normal. E eu pude contemplar aquilo. E eu vi quando a boneca, ela tinha uns cabelão, que dizem que ela é angélica, né? Tem essas bonecas. E ela olhava e dizia assim: olha, eu tive êxito lá na terra. Eu conquistei uma criança. Ele ia passando e eu conquistei. E ela guerreou e a mãe dela me comprou. Eu ganhei êxito. E ali eu vi aquelas brigas delas, elas correndo de um lado para o outro. Eles brigando ali. Coisas horríveis. E de repente o anjo falou: olha, agora vamos abrir a porta. Irmãos, quando a gente abriu a porta, eles ficaram como um brinquedo normal. Não se mexia. Eu fiquei ali dentro olhando, observando. E é uns brinquedos muito bem trabalhados, uns brinquedos muito bem organizados. Brinquedo caríssimo mesmo. Que as mães evangélicas têm dado dinheiro para os seus filhos para comprar esses brinquedos. Coisas malignas. E eu saía. No momento que eu saía, a porta fechava. O batido da porta é um gemido. É um rigir horrível. E ali, eu vi quando eles começaram a conversar novamente. Conversando ali. E eu vi quando um deles disse assim: olha, ela nos viu, ela vai contar tudo que ela viu, ela vai contar lá na terra. E nós vai acabar perdendo o êxito. Mas naquele momento, eu não temi nada. Eu com aquelas armaduras, e quando eu olhei que Miguel estava ao meu lado e sabia que Gabriel tinha ficado lá na porta, eu tinha mais força para guerrear e mais força para chegar até o fim do corredor. Eu sabia que eu ia enfrentar muita coisa ali. Mas eu sabia que aquele coral de anjos cantava aquele louvor, aquela melodia. Eu sabia que o Senhor Jesus Cristo também estava ali junto comigo. E eu estava com aquela força e eu continuei. Quando eu cheguei mais na frente, tinha uma mulher. Essa mulher estava pendurada pelo pescoço e ela rodava nesse cordão. Eu perguntei a Miguel o que significava aquilo. Ele falou para mim: olhe do pé à cabeça e da cabeça aos pés. Quando eu olhei, irmão, da cabeça aos pés e dos pés à cabeça, eu completei as pernas dessa mulher.
caindo aqueles bichos das pernas dessa mulher, aquela mulher gritando, tormento, algo comendo ela por dentro, parece que dentro do corpo dela estava cheio de bicho, e saía aqueles poros para fora e caía, e aqueles bichos começavam a andar, e eu via aquela agonia daquela mulher, como ela sacudia as pernas e caía, mas quanto mais ela sacudia, mais caía aqueles bichos. E eu perguntei, o que significava aquilo, Miquel? E ele falou, muitos rapam as pernas, muitos crentes rapam as pernas. Irmão, quando eu contemplei aquilo, foi coisa tremenda. Olhe, eu quero falar para os irmãos que a coisa estava sendo muito tremenda quando eu olhei para a cabeça daquela mulher e vi o fogo, xerebetéria, narguia banda corba la sorba la viestaria, narguia biondo rapla xerebetéria. Eu pude contemplar que muitas santas do Senhor têm se envolvido com isso, a vaidade, tem pintado os cabelos, tem capado as pernas, tem desobedecido ao Senhor, acho que um pouquinho disso, um pouquinho daquilo não é nada. Irmão, e o diabo ele tem ganhado êxito, e o Espírito Santo tem chorado, chambeando como a nébria. Terra basurda, terra chalamanta, dai que é mi ondo como ne placio. Muitas santas do Senhor têm desobedecido, não têm dado ouvido, irmãos. Tara seplar que for patash também. O Espírito Santo tem procurado um lugar para habitar e o corpo está usado por coisa de vaidade. Isso é coisa do diabo. Irmãos, eu pude contemplar aquela mulher. O cabelo dela cor de fogo. Eu perguntei ao Miguel por quê. É por causa da tinta. E muitos servos do Senhor estão envolvidos com o cabelo cheio de tinta, achando que o cabelo que passa tinta fica bonito, se envolvendo com coisa da pombagira, dando lugar para o diabo trabalhar. E aquela mulher estava ali. Eu não vi a face dela, não. Viu? Mas eu vou me contemplar o desespero daquela mulher, aquele pranto. E o anjo me tirava dali, mas eu queria ficar ali para me ver a continuação, o fim daquela mulher, mas ele me tirou dali. Era como eu não podia ver aquilo. De repente, antes do anjo me tirar, eu vi que aquele diabo, ele é de uma altura de um poste. Eu posso comparar ele de uma altura de um poste. Ele vinha com uma roda muito quente, roda quente. Era como aquela roda era um ferro muito grosso. Eu nunca vi esse ferro aqui na... Era como aquela roda era um ferro muito grosso. Eu nunca vi esse ferro aqui na terra. E nesse ferro tinha um V e um F partido no meio desse V. E ele viu, quando ele viu aquela brasa e colocava dos lábios da mulher, e quando puxava, via aquele couro apregado e essa mulher gritava. Com poucos minutos eu via bicho saindo da boca dela. Eu achava que aquela mulher estava cheia de bichos. Aquela mulher estava cheia, porque onde apertava caía. E naquele momento eu comecei a me desesperar quando eu vi aquele desespero daquela mulher. E Miguel me tirou daquele lugar. De repente a gente passou diante de outra portão. Nesse portão eu pude contemplar sala de choques.
A sala de jogos que muitos crentes têm se envolvido. Mané. Rapatecolo patera serapeteste que é mianda. Narquiola patera solo que biesta rabalargue. Eu pude contemplar aquela sala, meus irmãos. A sala de videogame, todo tipo de jogo estava ali, baralho, dama, dominó. E eu vi aquele monte de demônio, bichos brincando ali. E eu vi um telão grande e eu pude contemplar o que é um videogame no inferno. O quanto o diabo tem ganhado êxito na vida das crianças, também até de crente que se envolve com isso. O crente que se envolve, irmão, com jogos, ele está dando ponto para o diabo. O diabo está tendo êxito, ele está passando a ter pacto com ele. E naquele momento, eu vi quando o diabo falava assim para o outro: vai logo, se transforma e desce para a terra, chegou a hora. E eu vi quando ele se transformou num brinquedo, naqueles bonecos. E o próprio diabo brincando com o diabo. E eu pude ver eu trabalhar. Você mesmo pode ir a uma casa de videogame, pode ver aqueles bonecos lutando. Mas ali não é boneco não, é o próprio diabo enganando muitos. E muitos têm esfriado a fé por causa de videogame, por causa de jogo, achando que aquilo não tem nada a ver, mas tem sim. E eu quero falar para você que diz que é crente, que está se envolvendo com isso. O Espírito Santo chora por você estar se envolvendo com isso. Jogo é do diabo. Jogo da fierbia sorbatesh, elebinda rabatérbia. O diabo que preparou. Quero falar para você, meus irmãos, que a partir de hoje, dê um basta nisso. Quero falar para você que busque ao Senhor Jesus no lugar que tu estiver diante de telas, de jogo. Esteja na presença do Senhor e contemplar o que é um jogo. E dali diante eu continuei naquele corredor com aquela espada pesada, mas ali eu olhava, Miguel estava ao meu lado, eu sabia que Gabriel estava lá na porta do inferno me esperando a minha volta. E ali eu continuei. Cheguei mais na frente, abriu-se uma porta. Não deu tempo nem a gente chegar de frente à porta, ela já foi se abrindo. Eu pude contemplar todo tipo de aparelho de televisão, aparelho branco, aparelho preto, televisão de toda a cor, pequena, grande, média. E ali passava não programas mudantes. O que passa aqui na terra passava lá. E eu falava assim, dentro de mim eu achava, oxe, televisão aqui, eu podia contemplar. De repente aquelas televisões, elas se transformavam em cara do diabo. Elas se transformavam ali e eu comecei a ver, e eles se transformando, com pouco ficaram um monte de diabo ali dentro. Eles se transformavam em televisão e se transformavam nele. É um aparelho do diabo. E ali eu pude contemplar que televisão é uma televisão. É uma televisão, meu amado, é a tela que tira a visão do crente, que tira a fé do crente, que deixa o crente sem crer em nada, deixa o crente cru desmantelado. Xalabaçomanéria, xalatecantera passou maneplai bier, é que ai piossorbaté. Eu pude contemplar que muitos crentes deixam de estar na casa do Senhor para estar assistindo. Eu quero falar para você, Daria que é pior, daria plasté, que o Espírito Santo chora.
quando tu faz isso. E ali eu pude contemplar, viu, o que é uma televisão. Dali eu me retirava daquela sala e já entrava na outra. Quando eu me dava, eu já estava ali dentro. Contemplar muitas coisas ali dentro daquela sala. Tinha todo tipo de aparelho. Aparelho de cirurgia, aparelho de cadeira, todo tipo eu vi ali. Eu não entendi, eu perguntei. Aqueles que não conhecem. Aqueles que conhecem a Jesus e não obedecem. Muitas vezes o diabo ele engana. Ele faz o movimento dele engana. Por isso eu quero falar para os irmãos que eu pude contemplar aquela sala. Tinha todo tipo de aparelho. Contemplei. Um aparelho de coração estava preparado para tirar a vida de alguém. Estava preparado para tirar a vida de um servo do Senhor. O diabo ia jogar uma seta, ia tirar a fé dele e deixar ele desanimar. O problema dele, jogava a seta para ele adoecer e para ir para o hospital e chegar a morrer para usar aquele aparelho. Mas o nosso Deus, ele é santo, ele é tremendo. Ele é aquele de caçopla destar a batérbia. De como na sorocorbia pevientara petesta, debie canta rapla soploterbie. Ele é o Deus que ele avisa os filhos antes que aconteça. Eu confesso para os irmãos que eu contemplei, é uma ninhada muito grande ali dentro. E ali quando eu contemplei tudo aquilo, o anjo me tirou, já me levou a outra sala. Irmão, quero falar para você que no inferno tem tanta sala. E cada sala que tem é uma coisa diferente, é um trabalhar do diabo. Falo para os irmãos que o diabo são muitos. E o inferno não tem fim não. E ali, eu entrei numa sala. E dentro dessa sala, eu contemplei muitas vestes. Muitas vestes, roupas escandalosas. Roupas que até mesmo crente já tem usado. Eu pude contemplar ali. E o anjo Miguel falava para mim que ali já era o trabalhar da pombagira. A gente já ia passar, saber o trabalhar da pombagira. Eu comecei, irmão, a ver aqueles modelos daquelas roupas. Eu comecei a meditar os modelos. Uns tinham os lascão, uns tinham as costas duras, uns tinham as saias bem justinhas, justa. Vi muitas roupas jeans, que é fábrica do diabo. Eu vi aquelas jaquetas, aquela jaquetinha que a gente, que muitos usam, aquelas que é saia e uma jaquetinha e gastavolzinha por baixo. Eu vi aquela roupinha lá, que não é do agrado do Senhor. Se você quer santificar, quer ser santo na presença do Senhor, você vai fazer aquilo que o Senhor ordena. E ali eu pude contemplar tudo aquilo. Olhei de lado, umas blusas que tem chegado, já chegou aqui na terra, que ela tem um babado aqui na frente. É um babado. Eu já pude contemplar. E muitas servas do Senhor têm essas roupas. Mas eu creio que através desse testemunho vocês vão entrar no estreito, vão ver o que é certo, o que é errado. O Senhor Jesus, ele fez isso, irmão, comigo, para que eu viesse falar a verdade, falar do que eu vi.
E ali eu comecei a meditar naqueles modelos. Não tinha toda diversidade de roupa ali dentro. Eu vi uma saia, que essa saia ela tem um pano muito mole. Inclusive, muitos já se envolveu com ela. Que na barra dela é como um biquinho. E ela é godê. Eu contemplei aquela roupa ali. Agora dentro dessa sala, era como estava ali, era uma loja ali. De repente, o anjo falou para mim que eu ia contemplar mais coisas ali dentro daquela sala. Quando empurrava assim a parede, parece que através da parede, quando empurrava a parede, irmão, parece que tinha outra coisa no outro lado. Eu pude contemplar muita coisa ali. Coisas que as santas do Senhor têm se envolvido inocente, mas em nome do Senhor Jesus, Xalabassor Praté. Requinte cormanapla sorba de que mandar abaste. Em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, as santas do Senhor não vão mais usar. Porque a pomba gira não vai ter êxito. Naquele momento, aquela voz cantando, uma voz muito bonita. E o anjo mandou parar e meditar. Aí era a voz da pomba gira. Chegando diante do quarto dela. Antes da gente entrar, o anjo colocou a espada na porta. E eu vi ela cantando e penteando o cabelo. O cabelo dela é muito bonito. Só que ela puxava ia até nas pernas. Quando ela soltava, ficava cacheado. Muito bonito. Cada movimento que ela fazia no cabelo, o cabelo ficava liso, ficava pequeno, ficava curto. Trabalhar na pomba gira mesmo. E ali diante, eu comecei a ver o movimento dela. Quando eu entrei ali dentro, eu pude contemplar ali a prateleira dela, tinha de tudo, broche, tinha todo tipo de tinta, todo tipo de calçado, todo tipo dela, das partes que ela trabalha. Quando eu entrei, mas o anjo chega e iluminou aquela sala. De repente, irmão, ela fez algo que desapareceu tudo, mas deu para me contemplar tudo ali. E ela se recantou no canto e começou a fazer um monte de reboliço quando a gente entrou. E o anjo falava para ela assim, que ela tinha que contar tudo para mim do que ela estava fazendo nas igrejas, do que ela estava tendo êxito. E ela falava que não ia contar e ficou recantada no canto de parede e ela fazia todo tipo de gesto. Aí o anjo falava para mim, olha, preste atenção no gesto dela, porque as muitas santas têm feito isso, inocente. Irmãos, ela jogava o cabelo de lado, ela levantava o cabelo, passava a mão, botava de lado, ela andava toda disfarçante, ela fechava os olhos, abria os olhos para conquistar alguém. Até com gesto na mão, ela pegava o cabelo e colocava de lado assim, que inclusive eu tenho visto muitas santas do Senhor tem feito isso, coloca o cabelo de lado, isso é trabalhar dela. De lado, pega todinho e coloca de lado assim. Não é partir no meio que eu estou falando, pega de lado e coloca. E ali eu pude contemplar. De repente, ela entrou assim, ela se enfiou assim numa brecha e quando ela saiu, ela já veio diferente. Ela veio com o rostinho de uma menina de 15 anos. Ela chegou para mim, olhou e disse assim, até que fim chegou até aqui? Eu vou contar um pouco do que eu tenho ganhado êxito, sim. Começando das mulheres do pastores. E ali ela passeava naquela sala todinha e cada passeada que ela dava, ela chegava e contava. Ela olhou e disse assim, olha, eu tenho ganhado êxito das mulheres do pastores. Eu tenho ganhado muito êxito. Eu tenho colocado vaidades nas mulheres de pastores. Eu tenho colocado para as mulheres de pastores discutir com os pastores. E através dela vinha contando para a igreja. E o pastor começa a discutir com ela. E daqui a pouco ele se irrita, cai em prostituição com outra. Ela também se irrita e cai em prostituição com ela. E ali eu começo o movimento da igreja. E daqui a pouco a igreja está toda cheia da prostituição. Esse é o êxito que eu ganho dela. Ela usa vaidade.
Usa broche, rapa a perna, passa batom, aqueles brilhos, ela passa. Eu quero falar para os irmãos e para as irmãs, que tem muitas irmãs que dizem assim, estou com os lábios rachados, vou passar um brilho. Mas olha, eu quero falar para você que a Pombagira falou que o brilho que as irmãs passam é a mesma coisa do batom. É a mesma coisa. Não tira nada, só tira porque o batom é vermelho e o brilho não é. Mas é a mesma coisa. E ela começou a me dizer ali o que faz com as mulheres de pastor. Ela escraviza a mulher de pastor. Ela deixa a mulher de pastor oprimida, revoltada. E ela começou a me contar o êxito que as mulheres de pastor dão. Ela colocou para as mulheres de pastor desanimar. Não querer ir para frente, porque, irmãos, a mulher de pastor, ela é o espelho da igreja. Mulher também de presbítero, mulher de ombreiro, mulher de missionário, mulher de evangelista. Ela tem ganhado êxito mesmo, tem ganhado êxito. Principalmente as esposas dos irmãos que são ungidos. Ela tem ganhado êxito. Ela procura derrubar, porque se ela derrubar a mulher, ela derruba o homem. Mas se a mulher for forte na presença do Senhor, ela não derruba não. E ali ela contou para mim as astúcias dela. E eu pude contemplar tudo o que ela faz, o que ela planeja dentro de uma igreja. Ela disse que planeja contendas para pastor se importar com a vida de outros. Ela disse que trabalha tudo nessa área. Coloca setas em pastores, para os pastores passar a olhar para as outras membros. Ela começou a jogar tudo isso. Ela disse que começa do pouquinho. Ela entra nas igrejas, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, não tem nada, e ela vai entrando nas igrejas e vai dominando as igrejas. Daqui a pouco ela tem ganhado êxito. E ela disse que ultimamente tem trabalhado muito, sabe de que área? Na parte de enfermidade de útero. Ela tem trabalhado bastante nessa área. Tem jogado setas no útero das irmãs, no útero daquelas que não vigia. Ela tem jogado enfermidade. E muitas vezes não entende e diz, é o Senhor que está me provando. Não. Ela disse para mim mesmo que tem jogado seta no útero, só para ver elas no hospital. Mas eu quero falar para você que em nome de Jesus, decanta rabaxelamia, xetete que é sorocomaneplar biomia, de que é miondo comanapla sovete, ai, estera pai, bio. A partir de agora, irmã, se você tiver algum problema de útero, meu Deus, da canta raplavior menéria, deixa ela patéria, só passa a mão, dá em que viu, minha, confia tu, live astai. Ela não tem êxito, irmão. Ela está perdendo êxito. Cada parte que eu estou falando aqui, está caindo êxito por terra. E ela disse que tem ganhado muito êxito na parte das enfermidades, problemas de útero. Por isso, irmãs, vocês repreendam. Dai que oma na me como neia. Ela disse que coloca problema de útero. E através do problema de útero na mulher, ela vai fazendo ali o movimento dela dentro do lar. Vai destruindo lá, porque o marido não começa a entender, não vai entendendo, daqui a pouco procura outro e acaba se prostituindo. Ela disse que esse é o êxito que ela tem ganhado. Por isso, eu quero falar para vocês, irmãs, um alerta. Que você desça sempre ao pó, falar com o Senhor. Se tu fica diante de uma televisão, tu tá envaidada, definir-se e começa a entrar no estreito com o Senhor, você vai ver muita coisa mudar na sua vida. Por isso, irmãs, tudo isso ela falou. Ela disse que tem ganhado êxito com mentiras. Ela usa pastores em mentiras, usa membros em mentira, usa muitos para enganar um ao outro. Ela usa de todo tipo de maneira para derrubar o crente.
principalmente aqueles que têm negócio com Deus. Lar e fiel. Xambandé que omana soplor de tepieviam. Dar que vilou sorbete chefe de canta rapa sople. E ela tem ganhado êxito. E eu pude, irmão, contemplar uma coisa na Pombagira. Tem um esmalte, eu não sei se já tem aqui terra, mas eu vou observar ainda, que esse esmalte, ele é brilhoso. Quando passa nos dedos, ele fica brilhando, brilhando. Ela disse que tem lançado nova moda e tem ganhado muito êxito na terra. Muito êxito mesmo. Irmãos, eu pude contemplar também sobre a Pombagira. É uns colar que é preto, que dizem que coloca no corpo, ele é preto feito uma tatuagem. Eu pude contemplar isso. Ela tem ganhado muito êxito. É como ela tem uma fábrica no inferno, vai fazendo, vai transportando para aqueles que servem, que tem pacto com ela, e ela vai distribuindo sobre a terra. E aqueles que é envolvido, irmão, vai passar por um decanche, decanta rabasso manda plander pietà, que é um tolo baixeplaive. Vai passar por muitas coisas difíceis. Ela amarra aquelas pessoas inocentes, amarra na angústia, amarra na tristeza, na solidão, leva ao desespero, leva a tirar a vida. É isso que ela fez, jogou sobre a terra, é isso. Que coloca, aquelas tirinhas negras que coloca no corpo. Ela amarra as pessoas com aquilo. Ela tem ganhado muito êxito com isso. Também pude contemplar tintas de cabelo. Ela tem jogado muitos para o lado das servas do Senhor. Tinta de cabelo, para pintar cabelo. Como eu falei antes. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, que a Pombagira tem ganhado muito êxito sobre a terra. E ela contava um pouco do que ela fazia e voltava para o canto de parede e continuava a fazer o gesto. E o anjo Miguel estava ali ao meu lado. Ele ficava ali ao meu lado. E ela falava tudo isso. E cada coisa que ela falava, ela dava uma risada. Eu pude contemplar os brochos. Ela disse que tem ganhado êxito de broche. Por mais broche simples, ela tem ganhado êxito. Ela está ali. Ela disse que tem ganhado êxito com coisas muito profundas. Coisas que você compra e acha ali que não tem nada e começa a usar e começa a chamar a atenção das pessoas. Ela disse que tem ganhado muito êxito nessa parte. Por isso, irmãos, a gente que somos servos do Senhor tem que saber comprar as coisas. Porque ela está em toda parte, a Pombagira. Eu pude contemplar também as setas que ela joga nas irmãs para se agoniar com os cabelos, para cortar os cabelos. Ela joga uma seta tão grande que as irmãs se agoniam, quer cortar o cabelo, que tá feio, que tá queimado, tá quebrado. Ela joga aquela seta e fica rindo, dando risada. Porque se você cortar o cabelo, porque se uma santa do Senhor cortar o cabelo, Jesus vai cobrar muito caro. Ambianda lá pra sorte. Dai que anta rabola sobre testa, me anda, me canta rapla soplo do comune plan de padeste, cande comune bien de comune pleon de guerre. Charabate plaçon do comune bien de répio. Meus irmãos, paga um preço muito caro aqueles que tocam na ponta dos cabelos. Cabelo é o véu da mulher. E ela tem jogado essas setas. Principalmente naquelas que se encontram fracas na fé, que não crê mais no mistério, que diz que não é nada, que diz que é mentira. Principalmente ela tem ganhado êxito dessa parte. Por isso, irmãos, lá em Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz assim: não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é para se admirar, não.
Porque a pombagira, ela se transforma numa serva do Senhor bem santa. E entra dentro da igreja e faz o que quer. E ninguém não vê aquilo. Você mesmo pode ler em Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Você vai ver e vai meditar nisso aí. A coisa muito profunda. Irmão, e dali, onde pegava minha mão, e ele já me colocava em outra sala, e a pombagira ficava ali rindo. Ela ficava murmurando. Quando a gente chegava dentro dessa sala, ela já estava lá. Eu deixei ela na outra sala. Assim que eu saí da sala e entrei na outra sala, ela já estava lá sentada em cima de um tamborete. E eu pude contemplar esse tamborete. Eu sabia que era um tamborete, mas ninguém via aquele tamborete. E ela já estava com a face de uma mulher de 40 anos. Ela mudava de face e de pele. E ali ela sentada e dava risada e gaitada. Ela dizia assim: tá vendo como eu mudo? Tá vendo como eu engano muitos? Confesso para os irmãos que ela é uma Xuxa. E muitos têm se envolvido com ela. Quero falar para as irmãs. Shalai. Decomanar bian, decomanar solomander bieste aqui. Champion mande plander coplander a setlan betefion de canta. Xarepassuta, largue biesomia. Quero falar para as irmãs que abra os olhos de você. Peça a Jesus para abrir teus olhos para tu ver o trabalho da pombagira. Às vezes ela engana você em poucas simples coisas. Ela engana você num simples calçado. Eu pude contemplar ela com um calçado muito alto. E ela falava para mim: olha, tá vendo esse calçado não é alto? E eu tenho colocado desejo no coração de muitos lá na terra, principalmente das igrejas, que tem andado todo alto, sapato alto, sandália alta. Sabe por quê? Eu coloco um desejo no coração delas, porque elas colocando algo alto, elas se sentem muito importante. Elas mudam até o andado. Ali é eu trabalho de uma maneira que sem botar defeito. Mas, irmãos, ela dizia aquilo pra mim porque ela tinha que me dizer. Mas ela me dizia, mas ela sabia que eu ia falar. Que eu tô falando, ela tá irada que eu tô falando disso. E se você estiver crendo, amém. Se não tiver, paga o preço. Porque, irmãos, como eu falei para vocês em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, fala sobre a mentira. Viu? Mentiroso não entrará no reino do céu, não. E eu não tenho nenhum motivo para estar mentindo, não, e nada, não. Agora, se é tão mesmo crer no mistério, paga o preço. O preço do Senhor é caro. Deixa.